A mãe de uma criança de 6 anos foi presa junto com o namorado nesta quarta-feira no bairro Guajuviras, em Canoas. Ela é acusada de torturar, queimar, amarrar e agredir o próprio filho de 6 anos dentro do apartamento em que eles viviam no bairro Guajuviras, aqui em Canoas. De acordo com a investigação, o caso chegou até a polícia após uma denúncia ao conselho tutelar de uma pessoa que preferiu não se identificar. Ela contou aos policiais como essa criança vivia. A partir daí, eles foram até a residência e conversaram com a mãe, que confirmou parte dos maus tratos. Ela disse que agia assim com a criança porque ele não se comportava e atrapalhava o relacionamento dela com o namorado. Um homem de 24 anos, morador de Campo Bom, que chegou a terminar o relacionamento, mas voltou com ela há cerca de 2 meses, mesmo sabendo de todas as agressões. Ambos foram presos em casa nesta quarta-feira. Os delegados Mário Souza e Pablo Queiroz Rocha explicam um pouco mais desse caso. Numa investigação sensível, que, pelo que foi feito no trabalho, que também teve apoio do Conselho Tutelar, nós conseguimos evitar uma tragédia. Essa tragédia hoje foi evitada em Canoas. Senão nós poderíamos ter mais uma vez uma criança sendo morta, uma criança sendo enterrada, no mesmo cenário que nós temos acompanhado nos últimos tempos, de situações onde os familiares torturam, agridem e ao fim esse menor, essa criança no caso, acaba morrendo. Então hoje a Polícia Civil conseguiu chegar antes, a tragédia foi evitada, graças ao trabalho muito eficiente da Delegacia da Criança e Adolescente de Canoas, que agiu com muita energia, muito rápido. Eu, inclusive, fui no local pessoalmente com o delegado Pablo, e também as denúncias. Por isso que eu quero aqui utilizar esse espaço, e já agradecer a presença de vocês, que levem essa mensagem. As pessoas têm que denunciar. É fundamental a denúncia para que a gente não tenha mais tragédias como as que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, de crianças mortas. Viu maus tratos à criança? Denuncia para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para a Guarda Municipal, no WhatsApp, denuncia para a imprensa, denuncia para alguém, para que a gente consiga, a Polícia Civil agir imediatamente, chegar no local e evitar que tragédias aconteçam. Nos chegaram informações cerca de 10, 12 dias atrás sobre uma criança que seria amarrada à cama com frequência pela mãe, que sofreria agressões seguidas, uma criança que estaria em grande sofrimento. Procuramos primeiro uma abordagem multidisciplinar, né? Atuamos juntamente com o Conselho Tutelar, posteriormente atuamos juntamente com o Ministério Público e com o Judiciário, primeiro para fazer com que essa situação parasse, né? O objetivo primeiro da investigação não era a prisão. O objetivo primeiro da investigação era colocar essa criança em segurança, certo? A prisão entra no segundo momento, em que, para a segurança dessa criança e para a instrução do feito, se teve que prender os investigados. Se teve que prender a mãe e também o namorado. Por quê? Porque as pessoas não compareciam à delegacia, porque as pessoas não estavam colaborando com a instrução do feito criminal. Pois bem, representamos pela prisão dos 2 investigados, foi deferida pelo Judiciário na madrugada de hoje, contando com o apoio valoroso da 2ª DPRM, conseguimos cumprir os 2 mandados de prisão com êxito. Os mandados de prisão também eram acompanhados de mandados de busca e apreensão. Por quê? Se buscava também elementos de prova. Quais elementos de prova? Os elementos que se coadunassem com o que já se tinha e que se pudesse ampliar o objeto de investigação. Temos aqui os instrumentos que eram utilizados para amarrar a criança, temos aqui o remédio que era dado à criança, e temos algo que é peculiar. Esse menino, ao depor, ele
a mim afirmou que ele tinha sua mão queimada no fogão pela mãe quando ele era arteiro, quando ele se comportava mal. E ele disse que, e eu perguntei a ele, isso dói muito, tu estás machucado? Ele disse, não, agora não estou machucado porque a mamãe passou e falou o nome da pomada, e aquilo me chamou a atenção. Isso foi objeto também do mandado de busca e apreensão, e hoje nós localizamos a pomada, que eu não vou citar o nome, porque nenhum fabricante de medicamento vai querer esse tipo de antipublicidade, né? A pomada é para aliviar dores, certo? A dor que essa criança tem na alma é superior a qualquer queimadura, é algo muito grave. Então hoje nós conseguimos o remédio que era utilizado para dopar a criança, conseguimos o remédio que era utilizado para amenizar as queimaduras, conseguimos os instrumentos que essa criança ficava amarrada. Ouvimos o investigado, né? O investigado nos descreveu todas as agressões que a criança descreve. A criança coloca a mãe como autora das agressões. O investigado afirma que o relacionamento durou cerca de 3 meses e durante este período a criança era severamente agredida, seguidamente amarrada à cama e ficava o dia inteiro amarrado à cama, sem poder ir ao banheiro. O investigado afirma que ela possui uma maldade e uma revolta interior que ela acabava por descontar no filho. Algo que absolutamente contrário e oposto à maternidade. A maternidade não é isso, maternidade é a proteção. Outra coisa que nós gostaríamos de pontuar estamos num período pandêmico. Os lares, infelizmente alguns lares, estão se transformando em cofres, em bunkers, onde ninguém consegue saber o que acontece lá dentro. A criança não vai ao colégio, portanto, a vigilância social ela acaba não acontecendo, ela não convive com amigos, ela fica restrita ao lar. Ela é refém das barbaridades. Esta criança era refém das barbaridades que aconteciam neste lar. Aliás, nesta casa, porque lar não é isto. Lar é um local de proteção, né? E nisso pensamos, já ao início da investigação, conseguimos que esta criança fosse residir com um avô protetivo, um avô que se mostrou preocupado e cuidador da criança. Então, reputo como de sucesso essa operação, primeiro, porque conseguimos colocar a criança em local seguro. Segundo, porque conseguimos fazer com que parassem as agressões. Terceiro, porque conseguimos prender preventivamente os agressores, a agressora manifestamente a mãe e também o namorado por sua omissão. Certo? É relevantíssimo que todo aquele que presencia agressão contra a criança e adolescente não se omita, que por favor nos procurem, certo? Hoje, essas 2 prisões de hoje, elas provam que o sistema pode sim funcionar. O sistema vai funcionar com a comunidade participando. Nós precisamos de vocês, das pessoas, da comunidade. Certo? A polícia não tem como estar onipresente, olhando para dentro de todos os lares. A polícia precisa de denúncias, a polícia precisa de informações, e quem tem essas primeiras informações são as pessoas da comunidade. Posteriormente, a polícia vai atrás, se interessa, busca provas. Com essas provas, nós vamos até o judiciário e pedimos as medidas cautelares que hoje cumprimos, as de prisão. Esse inquérito já está suficientemente instruído, porém, queremos que ele seja abundantemente instruído. Nesse exato momento, outras pessoas já estão intimadas para depor, outros circunstantes, né? Outras pessoas que testemunharam essas agressões, parentes dos presos também. A própria mãe do rapaz preso já me procurou e manifestou a vontade de depor, disse da sua indignação com relação às atitudes que ela presenciou, né? A senhora me interpelou quando eu estava até me dirigindo aqui e me confidenciou que certa feita a criança estava com um machucado no lábio e ela perguntou à criança o que havia acontecido, e a criança disse: foi minha mãe que me bateu, a criança com um corte no lábio, né? Nisso a criança foi interrompida pela mãe e disse assim: pare de mentir, senão tu vai apanhar agora. Olha o descontrole dessa pessoa, né? Nega uma agressão e ameaça perante outra pessoa, uma pessoa absolutamente divorciada do bom senso, né?
Então, me declaro satisfeito por hora com as 2 prisões e com a criança em local seguro e protegido. Como você viu na fala dos delegados, a polícia conseguiu materiais suficientes para fundamentar a investigação e conseguir a prisão do casal. Foram utilizados nesse processo conversas de celular, áudios e fotos da criança amarrada na cama e também do fogão, em que a mãe queimava o braço da criança cada vez que ela se comportava mal. Nessas conversas, através de uma rede social, o casal, ela falava para o namorado o que ia fazer com a criança e até cogitava abandonar o menor em um hospital para que ele não atrapalhasse mais o relacionamento dela. Mais detalhes desse caso você confere em agenciagbc.com, essas fotos e também as conversas entre ela e o namorado. O nome do casal não foi divulgado para preservar a identidade da criança em consideração ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas agora, mudando de assunto rapidamente, hoje à tarde, aqui no bairro Niterói, 3 criminosos roubaram um carro e acabaram na cadeia. Eles roubaram um HB20 no bairro Niterói e fugiram por poucos minutos até o carro desligar na pista lateral da 116. Um Gol, dirigido por uma grávida, dava apoio aos criminosos, parou e eles ingressaram nesse veículo. Porém, uma testemunha viu toda a situação, começou a seguir o trio, ligou para o 190 da Brigada Militar e contou o ocorrido. Mas, nesse instante, o trio se deparou com a Guarda Municipal e com a Polícia Rodoviária Federal, que fez a prisão deles no cruzamento das ruas Venâncio Aires e 1º de Maio, no bairro Niterói. Os 3 foram presos em flagrante. Eles estavam armados. O veículo será devolvido à vítima. Mais detalhes desse caso você também confere em agenciagbc.com.